Talvez alguém tenha perguntado, meu, com todas essas catástrofes acontecendo no Rio Grande do Sul, ali na região de Porto Alegre, do Rio Taquari, na região de Viamão, o rio, o Lagoa Guaíba, a Lagoa dos Patos toda subindo, e o Henrique não falou nada. Gente, eu falei o ano passado, antes de Saturno entrar em Peixes, que ocorreu dia 7 de março do ano passado, eu já vinha alertando que esse tipo de catástrofe climática iria ocorrer durante todo o período, ou seja, nós ainda vamos pegar esse 2024 inteiro e parte de 2025 com esse tipo de catástrofe climática. E veja o paradoxo, né? Ocorrem essas catástrofes climáticas que, na verdade, estão acontecendo no mundo inteiro, na China. Não, aqui a gente só pensa aqui no Brasil. Nós tivemos ano passado essa do Rio Grande do Sul, mas nós tivemos outras, nós tivemos litoral de São Sebastião, mas nós tivemos o inverso também, nós tivemos a seca severa na Bacia do Prata, no Nordeste, a baixa do, dos rios da Amazônia, que praticamente secaram. Tudo isso está interligado, é o mesmo fenômeno. É Saturno, que, por um lado, representa o transbordamento das represas, né? As barragens não dando conta do volume d'água, mas ao mesmo tempo representa, num outro nível, a barragem das águas de cima, né? Resultando na seca. É lógico que existem mudanças climáticas, é lógico que ele está associado com o aquecimento dos mares. Se você procurar algumas notícias, eu vinha falando da China. A China é um país, foi o país que em 2023 mais sofreu enchentes. Uma das razões, inclusive, deles terem construído aquelas inúmeras represas foi para conter o volume d'água. Eles há décadas já enfrentam enchentes, mas em 2023 foi assim algo extraordinário, mas foi também o ano da virada. A China, inclusive, é que talvez tenha mais lições a nos dar com relação a esse tipo de catástrofe. Surgiu aqui no Brasil essa conversa de cidades esponja. Esse conceito surgiu na China, o design, o arquiteto que veio com a ideia, surgiu na China. Então, novamente, nós temos a China na vanguarda da tecnologia, também relativo às mudanças climáticas, e conseguiram melhorar as inundações em 1.299 cidades e vilas, né? Depois eu passo todas essas fontes no final do clipe, né? E foram fontes que eu pesquisei sobre 2023, eu não fui mais para trás, tá? Mas aí nós temos um paradoxo extremamente interessante, porque as mudanças climáticas estão aí, estamos discutindo o painel do clima há mais de 30 anos, as temperaturas dos oceanos têm subido, a gente está vendo a extinção de espécies marinhas, de corais, de algas, e os navios são grandes poluidores, né? E só recentemente, de uns 3 ou 4 anos para cá, é que lembrou-se que o óleo que eles despejam pela chaminé é proveniente de um óleo de baixíssima qualidade, fora o lixo que é despejado no oceano, fora os vazamentos que ocorrem, eu posso até dizer, de forma rotineira. Então, os oceanos são uma espécie de uma lixeira do planeta Terra, né? Seja do esgoto que é jogado das cidades ribeirinhas, sem tratamento, como do que vem e o que é despejado pelos navios. Há muito navio no oceano, tá? E a gente se ilude achando que as frotas marítimas são modernas. Tem de tudo. Nós temos frotas extremamente modernas por um lado,
com navios de 10, 20 anos, eventualmente até 30, né? Mas a maior parte da frota, acima de 50%, beirando 60%, está numa faixa entre 10 e 20 anos, que ainda não está sujeita às normas da IMO a respeito de poluição. Tá? Então, são altamente poluentes, tá? Despejam para a atmosfera uma série de dejetos que nos aviões foi mais fácil conseguir controlar, até porque os aviões a gente vê, os navios a gente não vê. Os aviões passam em cima da nossa cabeça, os navios estão no porto esporadicamente e depois estão atravessando o oceano. São muitos, né? São muitos. Do mesmo jeito que existe aquele flight radar, existe também um radar para acompanhamento e monitoramento dos navios. Se você der uma olhada, o volume talvez não seja tão grande quanto o volume de aviões, mas é bastante impressionante o volume de navios que atravessam todos os oceanos o tempo todo, né? Inclusive porque navio não para, a tripulação não dorme, sempre tem alguém acordado, sempre tem alguém de plantão. Mas, voltando às enchentes, nós ainda vamos enfrentar isso. E o que é que se seguem às enchentes? Só para a gente ter uma ideia. O que se segue às enchentes, considerando os trânsitos de Saturno, será justamente o, a desertificação. Tá? Áries é um signo associado à aridez. Se você quiser um comparativo, talvez cabe bem falar do nosso sertão, o sertão nordestino é uma referência, porque ele é árido, e, né, às vezes é semiárido, às vezes é árido, né? Mas recentemente ele tem se questionado, inclusive, que essa região de secura do semiárido nordestino, como é chamado, né, tem iniciado um processo de desertificação justamente pela falta de umidade. E é isso que nós exatamente teremos. Tá? O processo de retenção de umidade aérea vai reduzir. O número de enchentes com certeza vai reduzir. Em contrapartida, agora no final desse mês de maio, dia 25, Júpiter estará entrando no signo de Gêmeos, né? Tradicionalmente associados a mudanças e ventos. Tá? Lógico, nós teremos, estamos falando de aquecimento global, parece estranho falar de ventos frios, né? A minha expectativa, inclusive, é de nos polos a gente vai ter um aumento do frio, o que é bom, de certa forma, tá? Mas isso tudo muito localizado. Né? Então, nós vamos ter duas situações. Para quem tem um vislumbre de meteorologia ou estudou meteorologia, né, vai conseguir entender o que eu quero dizer. Então, nós teremos junto aos polos, a gente terá uma diminuição da temperatura. Diminuição da temperatura, nós teremos uma redução da. Nós teremos uma baixa pressão. Tá? Enquanto que na região tropical, nós teremos um aumento da temperatura. Então, nós teremos um aumento da pressão. Lógico que isso vai resultar em ciclones e anticiclones. Enquanto eles estiverem acontecendo no oceano, dane-se os marítimos. Mas quando eles começam a acontecer sobre porções continentais, como essa recente, né, que motivou exatamente esse bloqueio, né, da umidade da Amazônia, que normalmente irriga, né, a safra em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela ficou bloqueada justamente por um anticiclone, tá? Que é uma alta pressão. Tá? E por conta dessa alta pressão, o que nós tivemos? Nós tivemos um contorno, tá? A gente teve exatamente essa situação. Tá? A gente teve a umidade querendo subir, tá? A baixa pressão querendo subir, e a baixa pressão não conseguindo passar. Né? O que acabou acontecendo? Né? Com esse bloqueio nós tivemos chuva. A única coisa é que dessa vez nós não teremos esse nível de umidade. Sem esse nível de umidade, as tempestades elétricas são possíveis. Ah, tempestades elétricas? Vocês estão se lembrando de uma coisa que de vez em quando o pessoal comenta?
Né? A gente pensa muito pequeno, a gente pensa só no âmbito do nosso Brasil, e o que eu estou sugerindo é pensar em termos de planeta. A meteorologia no globo está toda interligada, né? Os astros, inclusive, estão aí para todos, não estão só para mim e para você. Tá? Nós estamos vivendo também um período de aumento da atividade solar. Então, as descargas elétricas que provêm do Sol, fótons, né? Consequentemente, aqui a gente tem o UV, né? O aumento da radiação UV, né? Nos seus diversos espectros, está provocando alguns problemas de comunicações, tem causado problemas desde o 5G até problemas de transmissão de dados, né? Vamos ter isso em larga escala? Não, nós vamos ter isso. Esse ciclo das manchas solares, esse ciclo do aumento da atividade solar, ela já está na sua fase final, deve perdurar ainda mais alguns poucos meses, né? Mas neste momento ela vai confluir justamente nesse ingresso de Júpiter em Gêmeos e provavelmente nós vamos ter uma superposição de eventos acontecendo ao longo dos meses de junho e julho. Vamos considerar que junho e julho, no hemisfério norte, é verão. Normalmente são períodos de grande calor. No ano passado, as máximas na Europa foram extremamente elevadas. Nós tivemos temperaturas até de 50 graus em alguns lugares onde a máxima estava em torno de 37. Com um ar extremamente seco, a sensação térmica experimentada vai ser extremamente elevada. Vamos considerar problemas como desidratação, que é o que nós vamos esperar, né? Eventualmente, nós vamos ter seca de rios, rios baixando, e a Europa depende, e os Estados Unidos nem tanto, mas também, mas a Europa principalmente depende da navegação fluvial. Se os rios baixarem, nós teremos alguns problemas localizados aí, eles têm uma série de eclusas para fazer as interligações entre diversos rios, eles têm um sistema extremamente elegante e moderno, mas estará comprometido também. Eu já passei uma vez pelo Hamburgo, no limite, pelo Elba, na verdade, voltando de Hamburgo, no limite da navegabilidade dele. Tá? Inclusive, nós fomos recomendados a que nós levássemos uma certa quantidade de containers a menos na época. Tá? Tivemos que fazê-lo, deixamos para outro navio levar, e suprimos essa carga num outro porto, né? Porque o rio Elba, né, estava com menos volume d'água do que era o esperado. Há 2 anos atrás, o Elba baixou a um nível, o Elba, o Reno, todos esses, o Weser, que são os principais rios da Alemanha, baixaram a um nível que certas placas que normalmente ficavam submersas, né, com avisos deixados por outros moradores, outros habitantes, né, vieram à superfície. Vamos ter isso de novo. Vamos ter isso de novo. Tá? Bom, o que fazer? Né? Eu vou voltar a um paradoxo. O paradoxo é, nós temos toda uma tecnologia de ponta. Nós temos todo um conjunto de inteligência artificial que pode trabalhar em conjunto com a predição do clima, que pode trabalhar em conjunto com essas várias hipóteses possíveis de mitigação dos, desse aquecimento global que nós estamos experimentando, essas mudanças climáticas do antropoceno, porque elas nitidamente são resultado da interferência humana. O primeiro passo é justamente colocar a inteligência artificial a favor desse processo e seguir eventualmente o plano, projeto, ou seja lá o que for que a inteligência artificial vier a propor, mas precisamos seguir isso à risca. Né? As ilhas do Pacífico Sul estão sumindo, vai começar a bater em locais mais importantes. A nossa cultura humana, né, ainda está muito baseada nas costas. Se a gente for pensar, por exemplo, uma cidade de Santos, uma cidade de Salvador, uma cidade de Recife, Fortaleza,
Subir 1 metro é o caos. Porto Alegre, que é uma cidade que já não é o nível do mar, né? As águas subiram 5 metros e veja o que aconteceu. Nas cidades do Taquari acima, o rio subiu 8 metros, é um rio, né? Essa vazão vai parar em algum lugar, é o caos. Agora, imagina, por exemplo, uma cidade litorânea e vindo do outro lado, é o caos. Pois é, agora eu vou falar um pouco mais de astrologia, tá? Saturno, em 2025, ele vai dar uma rápida entradinha em Áries, aí ele retrograda, retorna para o signo de Peixes, e aí apenas em 2026 ingressa definitivamente em Áries, tá? Nesse período de 2024 e 2025, Saturno e Júpiter vão formar quadraturas. Então, o diálogo entre eles, e é uma quadratura crescente, tá? É a mais tempestuosa, é a mais imprevisível, é a mais doida, se você preferir assim, né? A primeira quadratura, as primeiras duas quadraturas vão estar ocorrendo ainda em 2024. A primeira delas pega Júpiter direto, então muito vento, pouca restrição. Então é um período que eu acredito que seja de seca, tá? É alguma seca semelhante a essa que nós vimos no meio do Brasil. Não precisa necessariamente ser no Brasil, eu estou tratando do mundo como um todo, né? Mas as chuvas, elas provavelmente estarão ocorrendo novamente, né? Nessas regiões subtropicais. Aí depois inverte a situação, a segunda quadratura pega já Saturno direto e Júpiter retrógrado. Aí eu acredito que as extensões dessas chuvas, derramamento de represas, transbordamento de rio, né? De novo, não apenas no Brasil, eu estou falando do mundo, tá? Elas devem se estender, é um período já mais complicado, costuma ter neve no hemisfério norte. Aqui no Brasil é comum, tá? Trechos da Serra do Mar desabarem, tá? Geralmente é justamente no pedaço da 101, que foi cortado sem dar importância para a natureza, tá? Corta primeiro, depois vê como é que fica. Isso vai acontecer provavelmente ainda no período entre novembro e dezembro desse ano. Tá? No hemisfério norte, eu não acredito que hajam grandes problemas nessa época, justamente por ser o degelo. É um período que Saturno. Degelo não, a neve. É o período que Saturno gosta. E depois nós temos um outro, esse me preocupa, onde nós temos um Júpiter direto em Câncer, com um Saturno direto em Áries. Né? Aqui eu acredito que a gente tenha muito mais problemas nos mares, é o período de ciclones, eu estou falando de um período que pega maio, junho, julho do ano que vem. Né? Então, as principais ocorrências relacionadas às mudanças climáticas e que envolvem água, elas vão acontecer nessa época. Eu acredito que seja um período onde o aquecimento da temperatura dos mares subiu 1,5 graus em 2023. Há uma expectativa de uma subida de 1,7 a 1,8 em 2024. Né? É o suficiente para matar praticamente toda a população de corais afetada por essa mudança de temperatura. Né? É muito triste o que tá sendo feito. Né? Por mais que possa se pensar, porque a gente não tem referências concretas nesse sentido, de que parte dessas mudanças climáticas sejam parte de um ciclo ainda maior, é impossível a gente não considerar, né, a nosso hábito, nosso consumo, tá, baseado em combustíveis fósseis. Tá? É impossível a gente considerar que
o uso dos combustíveis fósseis, a queima dos combustíveis fósseis, não participe de uma forma direta no aumento da temperatura do nosso planeta e, consequentemente, do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento de todo o planeta, em especial, né, o dos oceanos. Os oceanos funcionam como uma espécie de um grande radiador, né? Não apenas a vida veio dos oceanos, o que é mais triste é exatamente isso, né? E o Júpiter em Câncer, né? Vai governar exatamente os grandes cardumes, vai pegar os grandes cardumes, não apenas as algas, mas a minha expectativa é que a gente tenha pontualmente nesse período de maio, junho e julho, né, notícias de mortandades enormes de grandes cardumes de peixes de médio porte em todo o globo, particularmente de peixes marinhos. Podem ocorrer peixes de rio, mas particularmente peixes marinhos. Né? Existe um outro aspecto que eu vou aproveitar para colocar em pauta, porque Câncer é um signo que também governa os grandes lagos, e uma boa parte dos grandes lagos no mundo secaram por conta de más políticas no uso da água para irrigação. Lógico que todo mundo precisa comer, mas está na hora de se rever, de se repensar a forma como os alimentos são produzidos. Muitos deles produzem carbono. E se eu for considerar as configurações astrológicas, eu posso pensar num início de solução ou num início de acordo para uma solução apenas em setembro de 2026. Ou seja, nós teremos um 2025 ainda bastante quente, tá? Não tão quente quanto será 2026. 2026 será ainda mais quente, porque este ingresso de Saturno em Áries será por pouco tempo, ele retorna para o signo de Peixes, então nós teremos um período onde os dois, inclusive, vão formar um trígono por órbita, embora não se aperfeiçoem. Então, não adianta ficar dizendo, oba, Júpiter e Saturno formarão um trígono. O fato deles estarem na órbita formando um trígono, tá, só vai significar que eles vão resultar em alguma ação se eles se aperfeiçoarem, regra básica de astrologia raiz. Como eles não vão se aperfeiçoar, então este trígono, de repente, é uma expectativa de uma boa solução, pelo menos para a questão dos oceanos, para a questão da circulação das águas, inclusive verticalmente, né, que é a evaporação, evapotranspiração e condensação e, consequentemente, a chuva, vamos dizer assim, né? Algumas boas ideias podem surgir no final do ano, particularmente em novembro de 2025, mas não resultarão em nenhum efeito concreto. Ou seja, nós estamos há 30 anos falando de mudanças climáticas. Nós temos hoje, principalmente depois do pós-pandemia, uma inteligência artificial que está começando a bater em determinadas fronteiras, determinados limites, mas extremamente eficiente, né? Nós temos diversos algoritmos já prontos, a meteorologia já trabalha com algoritmos, porém, o que acaba acontecendo? A maior parte dos algoritmos de IA estão sendo utilizados para manipular a economia. Você come dinheiro? Não. Você compra comida com dinheiro. Mas você come dinheiro? Não. Então, é uma questão da gente rever, inclusive, princípios e valores, porque a IA tem nos tornado extremamente frios, como se nós fôssemos robôs. E não somos nós os robôs, eles são. Então a gente precisa pegar exatamente esse gancho da IA, que pode ser muito legal, pode ser muito útil, porque vai permitir que a humanidade se desvencilhe do processo de pensar e raciocinar intensamente e possa fazer algo que, humanamente falando, talvez seja mais interessante, que é criar. Fica a dica, eu vou deixar na sequência
o link de algumas reportagens indicando as questões das enchentes de 2023, das quais eu me baseei em algumas ideias e números. Abraços e paz. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa o seu comentário, clica no sininho para você acompanhar o canal, tá? Mas principalmente compartilha com seus amigos se você gostou. Se não gostou, também até bota nos comentários. Henrique, você falou bobagem. Mas se de alguma forma eu consegui trazer algumas ideias para você, eu já de antemão já agradeço e espero sinceramente, né, que você consiga ser um multiplicador para as pessoas à sua volta, que também voltem a repensar seus próprios valores, princípios e conceitos. Abraços e paz, tudo de bom para você.